A gente gostaria de saber o que é o parque tecnológico. Legal, essa é a primeira pergunta que eu geralmente costumo Isso aí. iniciar, né? Para quem entende aí de estrutura pública, é uma fundação pública, né? Mantida pelo município de Santos. Então, temos todo esse aparato e essa obrigação também com a Prefeitura de Santos de trazer o desenvolvimento. Você foi o presidente mais jovem que teve, né? Sim. Qual foi o maior seu medo, assim, ou desafio que você teve ao ter esse cargo ali? Sinceridade, chegar e falar, Rogério, tenho toda essa capacidade de articular ecossistema, realmente tecnologia, inovação é o que eu sei fazer, né? Construir empresas, construir ecossistemas. Porém, essa questão de política pública, licitação, eu nunca nem participei, né? E ele fala assim, Edu, esse é um dos fatores que te trouxe aqui, né? Alguns jovens que tenham aí uma boa ideia e queiram abrir uma startup, eles chegando lá, vocês dão todo o suporte desde o início para que eles possam. Essa pergunta ela é sempre muito complexa, porque existe o suporte sim, mas a gente não tem essa esteira, tenho uma ideia, entro aqui, vou passar por todo esse processo. A gente tem muitas parcerias, né? Então o Sebrae é o nosso principal parceiro, e aí a gente lança rodadas de aceleração. Porque eu acredito que a transformação dessa juventude é através da educação, né? Então, tenho trabalhado para que a gente possa falar com os decisores sobre isso, né? Mas falando para a juventude, não pare de aprender. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, antes do Guilherme falar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, pessoal, quero agradecer a Academia do Barista. Eles são uma cafeteria, uma microtorrefação de cafés especiais. Eles têm vendas de cafés em grãos ou moído, locação de máquinas, consultoria, treinamentos e cursos. E hoje eles estão em 2 endereços. Aqui no centro de Santos, na rua Martim Afonso, número 68, e lá na Aparecida, na rua Ricardo Pinto, número 110. Vai tomar um cafezinho lá, que é muito bom, viu? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o... Ah, antes disso também, tá o outro também, olha lá. A gente Já tava esquecendo esquecendo também, aí, ó. Nosso parceiro É. que é de anos aí. né? O Colob. Pessoal, se vocês precisarem tirar certificado digital, fazer o eCPF, o eCNPJ, pode contar com a gente aqui, tá? Nós temos bons atendimentos, preços especiais, venham e confiram. E agora sim, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com o Eduardo Bittencourt, que é o atual presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, tendo assumido a presidência em 2023, sendo nomeado pelo prefeito Rogério Santos, se tornando o mais jovem a ocupar esse cargo aos 32 anos. Então, bom, eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, então bora pro papo. Seja bem-vindo, Edu. Tudo bom? Obrigado, Jean. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Uma honra estar aqui com vocês. Poder falar um pouco aí do nosso trabalho, da nossa trajetória. Importante para a gente transbordar tudo que acontece. A gente, às vezes, que está em casa não conhece o Parque Tecnológico de Santos. Então, para a gente é sempre uma oportunidade. Então, agradeço vocês, todos os apoiadores aí que permitiram aí que a gente pudesse estar aqui hoje gravando. Vai ser Legal, um Eduardo. papo aí que tô animado. Vamos lá. A gente obrigado. agradece aí a sua presença, né? E de fato o pessoal que assiste o Hora do Pod é bem diversificado. E até para eles começarem a entender o que é, a gente gostaria de saber o que é o parque tecnológico. Legal. Essa é a primeira pergunta que eu geralmente costumo Isso aí. iniciar, né? Para quem entende aí de estrutura pública, é uma fundação pública, né? Mantida pelo município de Santos. Então, temos todo esse aparato e essa obrigação também com a Prefeitura de Santos de trazer o desenvolvimento socioeconômico, né? Então, a gente está olhando para o desenvolvimento econômico, então, tecnologia, empreendedorismo, mas também com um olhar social. Como é que a gente usa a tecnologia e a inovação para não aumentar e sim diminuir esses gaps aí que a gente tem entre, às vezes, quem tem uma oportunidade, quem está numa universidade, ou quem, às vezes, está numa comunidade e não tem oportunidade de cursar algo. Então, o Parque Tecnológico também vem sempre trazendo capacitações gratuitas para que a gente possa aproximar. E aí a gente está falando de comunidade, mas não só de comunidade. Então, muitas pessoas, os grupos minorizados, os idosos, por exemplo, muitas vezes não têm conhecimento, acesso a computador, internet.
um dos programas que a gente tem é o Longevidade e Inovação, que a gente traz alunos universitários para ensinar os idosos a mexer em celulares, a não caírem em golpes. Quando teve essa questão do INSS, teve um plantão. Então, o Parque Tecnológico ele vai desde realmente um apoio social, né, ao munícipe aqui da região. Então, o Parque Tecnológico ele tem uma sede física, né? Temos um prédio ali na Henrique Porchat, para quem é de Santos, né? Mais antigo aí, o Colégio Santista. A gente fica ali no quarteirão do Colégio Santista, Rua Henrique Porchat 47. Então, as portas estão abertas sempre. Então, quem quiser ir lá conhecer no Rua Henrique Porchat, segunda a sexta, das 8 às 20, vai ser super bem recebido. Mas a gente também está sempre fazendo excursões, visitas monitoradas, que é o dia de coworking aberto, o Legal. Conheço o Parque, justamente para essas pessoas que a gente pode ficar aqui horas conversando sobre o Parque Tecnológico. Ele tem várias interfaces, então, algumas com o poder público, algumas com as universidades, alguma com o mercado, alguma com o terceiro setor. Acho que a gente vai poder explorar bastante, mas no dia a dia, essa capacidade de articular, de conectar, de trazer capacitações, mas também de olhar para a universidade, para os trabalhos de TCC, o que podem virar startups, o que podem fazer produtos. Quando eles precisarem de contratar, como é que a gente conecta com talentos da região, como é que a gente complementa essas capacitações. Então tem essa questão. Quando a gente olha para o poder público, como é que a gente ajuda a prefeitura a usar a compra pública de solução inovadora, que é do marco legal das startups, como é que a gente apoia a criação de políticas públicas, como é que a gente está conversando, a criação do Fundo Municipal de Inovação, a própria lei do Parque Tecnológico, que já dá descontos em ISS, isenção em TBI, IPTU, para empresas de tecnologia se instalarem na região do centro de Santos. Que a gente fala do Parque Tecnológico, a gente fala do prédio, mas existe uma área de abrangência, são 220 mil metros quadrados, basicamente todo o centro ali histórico de Santos, ele é uma área de abrangência do Parque Tecnológico. E aí, empresas de tecnologia que migram para essa região, elas têm redução do ISS, elas têm isenção do ITBI na compra do imóvel e de 5 a 10 anos no IPTU. Então, a política pública do governo entendeu que o centro ele precisa voltar, mas não vai ser com as mesmas características que foram no passado, né? As pessoas hoje não saem dos seus bairros para ir fazer uma compra de rua, muito difícil isso. Sim. Mas tem a questão da economia criativa, você tem a questão da tecnologia, da pesquisa, do desenvolvimento, e é aí que a gente está inserido e como é que a gente pode trazer experiências. A gente fala de nômades digitais, quando a gente fala de turismo de negócio. Então a gente tem muitas interfaces, tudo com o poder público, e isso reflete naturalmente também no comércio, né? Então, como é que a gente pega essa área em volta do Parque Tecnológico e fomenta que novas pessoas vão abrir empreendimentos como mercados, padarias, né? Porque é um público que a gente cada vez mais está trazendo para a nossa sede. Sim. E isso vai ter uma consequência também de gerar um consumo ali, uma economia circular no entorno do Parque Tecnológico. Então, a gente vai poder explorar mais assim, mas para dar uma primeira pincelada aqui para as pessoas, para entender um pouco mais o que é um Parque Tecnológico de Santos. Bacana. Tá certo. Eu digo uma coisa, quando você foi nomeado presidente, você foi o presidente mais jovem que teve, né? Sim. Qual foi o maior seu medo, assim, ou desafio que você teve ao ter esse cargo ali? Isso é engraçado porque o prefeito Rogério, ele sempre fala disso quando a gente tá junto em público, ele vai fazer uma fala, que é da nossa primeira reunião, né? Eu tenho um longo histórico no mercado, né? Tive startup, vendi startup, montei acelerador de startup, tive startups dentro da minha aceleradora, tive essa dinâmica. Então, a minha vida inteira me relacionei com o setor privado, né? Para mim, o poder público sempre foi uma coisa super distante, mais um olhar negativo do que entendendo que podia ser um agente de transformação. Quando vem o convite para assumir e tem todo um conselho administrativo que validou essa minha indicação, eu tive a sinceridade de chegar e falar: Rogério, tenho toda essa capacidade de articular ecossistema, realmente tecnologia, inovação, é o que eu sei fazer, né? Construir empresas, construir ecossistemas. Porém, essa questão de política pública, licitação, eu nunca nem participei, né? E ele fala assim, esse é um dos fatores que te trouxe aqui, né? Além do teu conhecimento técnico, o que a gente não quer é que você se debruce para essa questão das dificuldades burocráticas do poder público. Justamente porque entende-se que o Parque Tecnológico apesar de estar ligado, sendo uma fundação pública, ele precisa ser ágil, ele precisa falar a linguagem do mercado, ele precisa se relacionar com a nova economia. E se ele ficar ancorado em toda a burocracia
do setor público, e isso acaba dificultando. É um desafio diário, esse hoje, né? Foi um receio meu, porque realmente era uma coisa nova. Quando o Rogério trouxe essa tranquilidade, esse apoio, e na verdade transformou isso, na verdade, numa qualidade, né, e não numa deficiência, deu muita confiança também para a gente poder transitar. Então, meu primeiro mandato foram 2 anos, né? Fui reconduzido recentemente. Também outra coisa foi agora, eu fui o primeiro presidente a ser reconduzido para um segundo mandato. Então, também acho que mostra um pouco do resultado das coisas que acabaram, a gente conseguiu consolidar. E é bom que também é uma continuidade, né? Então, a gente conta com a confiança do prefeito, do governo, para poder botar as coisas que a gente também aprendeu, porque apesar da fala dele, né? Não, justamente não queremos que você se debruce nisso, a gente também não consegue fugir disso, né? Somos uma fundação pública de direito público, auditados pelo Tribunal de Contas anualmente, e seguimos a lei de licitação 14133. Então a gente está dentro da estrutura pública, passamos nossas coisas pela Procuradoria do Município. Então, por mais que a gente busque uma agilidade, é lógico que a amarração, que é a burocracia brasileira, não nos deixa ser ágil quanto gostaríamos. Dá uma segurada às vezes, É né? inevitável, né? O Pomini fala muito isso nas falas dele. A gente que vem no mercado já foi desesperador, né? Hoje a gente já sabe hoje navegar um pouco melhor nisso, mas é um desperdício que a gente tem de tempo, de avanço que a gente que vem com uma cabeça de mercado, assim, podia ser muito mais fácil, assim, de fazer as coisas. E no final das contas, os gestores públicos que estão inovando são empreendedores, porque na última linha ele responde no CPF sobre qualquer tentativa. Na hora que você vai inovar e você não tem uma jurisprudência de como aquilo vai ser avaliado, depois, na hora que cair na mão de um juiz que não tá ali no dia a dia entendendo de uma coisa super nova, você precisa realmente ser um empreendedor. Assim, não, isso aqui é bom pro meu município, isso aqui é bom, vai ficar um legado. Então eu vou correr o risco na pessoa física de vamos ver como é que isso acontece, porque quando a gente fala de inovação, é você desafiar o status quo, né? E quando a gente fala da burocracia, é você manter o status quo. Então, assim, a gestão pública, ela é muito conflitante quando a gente fala na tentativa de inovação. Então, o par tecnológico, eu brinco, a gente fala que a gente é startup do poder público, porque a gente tá sempre aí inovando, buscando, tentando, mas a gente sabe que vai bater no começo do ano que vem ao Tribunal de Contas, a gente tem que estar com tudo aprovado também para continuar o trabalho. Então, Sim, sim. existe esse desafio que é permanente, né? No nosso caso, ainda que é uma fundação pública de direito público, somos ainda mais burocráticos, temos que seguir todas as burocracias da prefeitura, né? Então, esse é o nosso desafio diário ainda. Lá atrás foi um receio, com a confiança do Rogério, isso transformou uma afirmação, mas no dia a dia ainda é um desafio, porque a gente tem que seguir. Quando a gente decide comprar algo, não é tão simples. Então, toda uma estrutura de podcast, operação de podcast, um profissional que consegue operar isso, você trazendo isso para o setor público, é super difícil conseguir. Faz total sentido para nossa nova economia a gente ter uma sala no Parque Tecnológico de podcast. Já fomos atrás, recebemos emenda parlamentar, mas na prática, operar aqui é um profissional que não é o perfil que vai passar num concurso público, não é a dinâmica de mercado, de trabalhar em vários lugares. Todo o nosso arcabouço que a gente está preparado não combina com as necessidades que a gente tem hoje para tocar um espaço de inovação, né? Então, esse é um grande desafio e a gente vem buscando com parcerias, com inovações, superar isso para poder entregar também para o ecossistema um equipamento robusto e que faça sentido. Você falando assim deu até dor de cabeça às vezes, porque imagina, você veio de. Imagina para mim que é todo dia. Então, você veio de algo que é rápido. É. Startup tem que ser muito rápido, ágil. Com E certeza. o Por isso que eu poder brinco que eu falo que a gente é público mais startup do lento. poder público, porque a gente busca ser ágil mesmo dentro da estrutura pública. Sim. Eduardo, você mencionou, né, que você já abriu startups, né? Na época que você abriu, creio que não havia um parque tecnológico. Como Não, seria não. para você, com a sua visão hoje, tendo um parque tecnológico, como seria abrir uma startup tendo esse parque? Eu faço algumas palestras, né? E tem uma frase que até um amigo meu sempre fala, pô, essa você tem que repetir sempre. Que eu falo que eu tinha o desejo de exercer o meu direito de trabalhar com o que eu gosto na cidade em que eu nasci, né? Onde tá minha família. Perdi minha mãe muito cedo, então esse negócio de querer estar aqui
Para mim foi muito forte. Eu sou formado na FATEC, né? Então eu trabalho com tecnologia, programador. E eu via a IBM vindo na minha classe fazer prova e levar 70, 80% da minha turma, né? Sou penúltima turma de processamento de dados da FATEC, então sempre foi um curso muito respeitado, sempre referenciado, e aí a gente brincava que era da FATEC pro fretado, né? E aí, por eu ter esse contexto também de adoecimento da minha mãe, de querer ficar aqui, esse foi um manifesto para mim muito forte, assim. Consegui trabalhar na minha área, trabalhei no Hospital Narcose, depois trabalhei na agência de navegação, trabalhei como programador, analista de sistemas aqui na região, e em dado momento o chamado empreendedor me puxou, né? Eu tinha esse desejo de viver sobre as minhas regras, o meu ideal, o meu propósito, e o mundo CLT. Eu sou de uma fase de mudança de geração ali, sou de 90, então eu vivi, né? Eu peguei o telefone e disquei, ao mesmo tempo eu sou um nativo digital que rapidamente também estava Eu sei. ajudando minha família toda a entrar no mundo da tecnologia. Então, isso me deu a possibilidade de rapidamente ser uma pessoa experiente dentro de um novo mercado, né? Por ser programador, mais facilidade ainda brinco que eu vou nas casas das minhas tias até hoje. Ah, Edu, você que gosta de computador, me ajuda aqui a arrumar um negócio, não sei o quê. É o terror de todo mundo, né? Que faz tecnologia, essa reunião de família que vem a demanda lá. Então, eu sou dessa geração, dessa escola, né? E pra mim isso ajudou muito, porque me deu possibilidades. Quando eu comecei a fazer minha primeira startup, eu não tinha YouTube, né? Então, assim, a gente não tinha acesso ao conteúdo que a gente tem hoje, pegar um bate-papo Nossa, hoje desse, pegar tantos outros conversas que vocês já fizeram aqui, que você olha aquilo, você aprende muito mais rápido. Na minha época, quando muito, tinham pessoas que acompanhavam coaches, tudo mais, com CDs, que as pessoas, ou fitas que as pessoas escutavam, assim, mas não tinha essa estrutura, essa divulgação de conteúdo, né? Então, acho que assim, a questão do conhecimento, que é algo que eu dou muito valor, lógico, livros, né? É uma coisa que eu leio muito até hoje, mas eu não tinha esse conteúdo tão dinâmico. Essa é uma das coisas. O segundo é um marco histórico, que para mim até agora a IA tá muito nessa linha, que para mim foi a economia do compartilhamento, né? Quando a gente começa a ter servidores em nuvem, isso mudou a chave quando a gente fala de tecnologia. Então, a gente vem num momento onde eu sempre que eu trabalhei na frente de data centers enormes, né? Aquela sala gelada com hack, com redundância, ficar trocando cabo, não sei o que, ficar de madrugada para fazer a troca do servidor. É um momento que as empresas, para crescer tecnologia, elas precisavam montar aquilo, e cada crescimento era uma reforma de sala, era toda uma estrutura. Se viesse uma crise, você não conseguia reduzir. Então, o empreendedorismo tecnológico, ele está muito associado a você já ter recurso, e no mundo também que não tinha venture capital, é um modelo escasso de você conseguir fazer. Quando você vem a computação em nuvem, você permite que uma pessoa no sofá, no escritório, na casa dela, monte um servidor de $10.000 por dia. Se der uma crise, ela dá 3 comandos, ela baixa para $50. Ela, Exato. né? Então, assim, essa flexibilidade, que é a questão do compartilhamento, né, de recursos, que aí depois desdobra em Uber, em Airbnb, em tantas outras economias do compartilhamento. Então, eu sou exatamente dessa época, assim, quando eu tinha 17, 18 anos, foi começaram a surgir essas startups do compartilhamento. E aí eu comecei a ir nessa linha também de pensar em ideias, em projetos, muito sozinho também, né? Porque e isso, quando eu tive acelerador, eu falava sobre isso também. O empreendedor geralmente é muito solitário e é difícil, às vezes, de você encontrar um sócio, principalmente se você não tem ambientes que te apresentem possíveis sócios, né? Então, somado a várias coisas que eu tô contando, a gente lá na frente vai descolar em parque tecnológico, né? Então eu também não tinha acesso a conteúdo, eu não tinha acesso a possíveis sócios, não tinha acesso a recurso. E aí você vai na tentativa e erro. Lancei uma primeira startup, tentava participar de programas de aceleração, sempre por ser sozinho, por não ter o produto, batia na trave. Até que que eu fui até a final em Portugal, tenho nacionalidade portuguesa, e não passei na última etapa. Encontrei no mesmo dia um advogado, amigo de um amigo meu, e falou assim: pô, tem um site aí, não sei o que, a gente podia copiar esse site. Eu falei: um chamado, vambora. Aí a gente montou uma primeira startup jurídica, Ah, né? legal. Isso a gente tá falando de 2014, 15, assim, muito incipiente também, não era muito difundido o uso de smartphone, nada disso. Mas montamos, começou aí os aprendizados na prática, né? Sociedade que cada um tinha uma expectativa de dedicação, de recurso,
de visão, um achando que ia ser muito fácil, outro achando que é um pouco mais difícil. Não deu certo sociedade, separamos sociedade, eu falei, putz, e agora, né? Aí eu comecei a vender sites, porque eu tinha montado uma mini software house para montar a minha estrutura. E nisso veio um convite de uma startup maior, já com recurso, para eu ir gerenciar, né? E aí eu entrei, e aí dali foi uma transformação enorme, né? Virou um grupo de startups com investidores por trás, que Legal. a gente ia tendo ideias, eles iam aportando. Aí eu fui sócio, eu me tornei sócio das startups, botei dinheiro próprio também, então me envolvi, trabalhava, cheguei a ser CEO de uma das startups do grupo. E aí, em 2018 para 2019, veio o que a gente chama de evento de liquidez. Veio a minha oportunidade de vender esse grupo. Cresceu, ia para São Paulo. A gente tinha um espaço grande em Santos que as startups junto utilizavam no Praia Mar, no corporate. Entrou um novo fundo de investimento. Eu falei, ó, eu vendo minhas participações. E aí eu tive um retorno sobre o meu investimento, até com múltiplo, que é o tal do exit, né? Então eu fiz o meu case, eu vendi 2 startups nessa época. Legal. E aí eu montei o meu espaço, né? Que era a Space Moon, eu montei uma aceleradora com coworking dentro do Praia Mar. Fiquei com o espaço que era das nossas startups, quando eles foram para São Paulo. E ali eu montei o meu espaço, né? Então, e aí essa empresa acabou se tornando do conselho do Parque Tecnológico, porque os ex-presidentes iam lá e falavam assim, pô, o que a gente quer fazer lá no parque é o que você fez aqui. Mas é um negócio que foi ao longo de uma jornada se construindo, né? Se consolidando. Eu cedia o espaço para comunidades fazerem eventos. A gente tinha sempre happy hours uma vez por mês. Como também a gente tinha feito a venda de startup, a gente falei, pô, vou retornar um pouco para a sociedade em forma de happy hour, conteúdo, que é o que eu não tinha tido. E aí, naturalmente, foi surgindo alguns talentos ali que conviviam ali no nosso espaço. Também tinha um modelo de coworking mesmo que a gente alugava para pagar conta, né? Mas Sim, não era o sim. business principal. Pra sobreviver ali, né? Pro espaço se pagar e a gente poder fazer inovações sem ainda ter o desencaixe do espaço físico, né? E isso foi muito legal porque trouxe trouxe grupos de networking, foi rolando um networking orgânico, muito Legal. interessante. Até que veio a pandemia, né? A gente tava com 12 startups já, que a gente era sócio. Veio a pandemia, ainda por um ano a gente ainda manteve o espaço. Aí veio o segundo lockdown, eu falei, não faz sentido agora ter um coworking. Pivotamos e começamos a vender como consultoria de inovação para grandes empresas. Comprarem startups ou montarem startups do zero. E aí, nessa época aí, teve alguns projetos grandes e veio o convite para assumir o parque, né? E aí, essa conversa com o Rogério, que eu já mencionei. Não, é isso que você tá fazendo lá que a gente quer que você faça aqui, né? Então, essa foi como é que a gente transforma um ecossistema ali que era de uma empresa, na verdade, em algo que seja da comunidade, da sociedade, né? Então, é o que eu trago dessa expertise, né? Aí essa empresa deixou de existir na pandemia, e aí eu comecei a transformar o que eu tinha de conhecimento em políticas públicas, né? Então, o Parque Tecnológico é muito dessa escola que a gente teve, né? Então, é trazer um empreendedor, é ajudar ele quando ele tá mais fragilizado, que a gente fala do Vale da Morte, né? Então, por R$ 200 ele tem acesso a todo o espaço, endereço fiscal, Isso, é isso que eu ia até internet. perguntar. Hoje vocês têm ideia mais ou menos quantas startups vocês... Hoje a gente tem no Então, nosso edital de membership, que é o Residente, 48 empresas. 48. A gente tá tendo um fluxo aí de 5 a 10 por mês, então a gente tem uma expectativa de fechar esse ano ainda com 100 empresas. Daí tem salas lá, separadas A gente tem para mais cada de startup. 150 estações de coworking, espaço que a gente chama de Caramba, open não sabia space, que né? era Espaço tanto. aberto. São internet de altíssima velocidade, cadeiras super confortáveis, modernas, assim, coisa que você não encontra em qualquer espaço, assim. Já tem um espaço com Você vai lá e mesa, trabalha. cadeira, Você só vai lá e trabalha, conecta a internet e começa a trabalhar. tudo. E aí a gente tem mais de 20 salas privativas que são salas por locação para legal. reunião. Então quem é nosso residente já tem horas ali e a gente é super flexível. Então a gente faz programas. Então a gente faz o Open Coworking Day, que é realmente um dia para todas as comunidades. Então, comunidade de desenvolvedores do Google, comunidade de Python, de inteligência artificial, de dados. Muitas vezes eles se reúnem lá. A gente faz junto o Conheço o Parque, que é eu e minha equipe, a gente apresenta todas as... como é que entra, o que a gente faz, como é que a gente pode apoiar. Faz um tour, porque são 7 andares em operação 4, então conhece toda a estrutura, o que a gente tem para oferecer, e depois eles podem trabalhar de lá o dia inteiro, né? Então, Bacana. logo que eu entrei também, eu fiz o Parque de Portas Abertas, que
mais do que uma política pública, na verdade era uma postura de venham conhecer, né? A gente tá aqui para apoiar. Então, até quando vem alguma uma questão realmente social de não tem como se conectar, não, fica um período aqui, entende, em algum momento você se fortalece e você passa a ser um residente. E aí a Legal. gente, de novo, somos um organismo público, né? Então, temos editais, portarias, tudo regulamentando o uso, né? Mas sempre também com um time ali para poder transpor as burocracias e tornar algo Legal. fácil, né? Então, esse é o nosso desafio diário. Como é que, sem desrespeitar nenhuma obrigação legal, a gente consegue entregar um equipamento e um cuidado aí que as empresas têm mais facilidade para entregar. O Legal. auditório também lá é É maravilhoso, né? top, né? É grande, espaço é grande. São 5 andares, né? São 7 andares. 7 andares. É. A gente Enorme. até uma coisa bacana, você falou que a gente podia trazer, né? Hoje, inclusive, é a primeira audiência pública. Os primeiros 2 andares do Parque Tecnológico vão ser Instituto Federal de São Paulo. Então a gente está fazendo uma sessão por 10 anos de 2 andares do parque, para eles trazerem cursos, enquanto eles constroem uma unidade definitiva, que vai ficar também no centro de Santos, eles vão ocupar essas salas. A ideia é que depois de pronto, de repente, fique pelo menos a pós-graduação em definitivo lá com a gente. Então vão ser 2 andares aí com sala de aula, laboratório. Bacana. A princípio, para 240 estudantes, que são geralmente alunos de altíssimo gabarito, né, do Instituto Federal, estudo técnico. Primeiros 2 andares. Terceiro e quarto é a parte de coworking, laboratório de informática, salas de reunião, salas privativas. Em breve a gente vai ter um edital de salas privadas, principalmente para empresas de tecnologia, empresas portuárias, empresas de sustentabilidade, que é o que a gente, né, principalmente atua. No quinto andar, o auditório, que o Jean aí bem comentou, são 130 lugares. É um auditório super moderno, a gente tem uma portaria pública para alocação e a gente sempre busca apoiar. Então, quando é uma instituição de terceiro setor ou quando vai se falar de inovação, de tecnologia, de fundo de investimento e vai ser gratuito o acesso ao nosso residente, ele é garantido, a gente até dá a gratuidade, a gente entra como apoiador e dá como gratuidade, porque é o nosso propósito. A gente não tá ali mirando a locação, é muito mais pra gente qualificar também que quem tá vindo tá afim, né? Mas sempre que o tema é aderente, ele é aberto ao nosso público, a gente também entra como apoiador. O Legal. sexto andar é o nosso andar administrativo e tem algumas parcerias com a prefeitura. Então, a gente roda o programa de longevidade e inovação para idosos. E a gente tem também o programa Santo Jovem Doutor, que é da Secretaria de Educação. E esse ano veio para dentro do Parque Tecnológico também uma política pública de mais de 10 anos, onde é uma parceria com a telemedicina da USP, né, o Dr. Chau, que é o chefe de telemedicina da USP. A gente tem agora lá uma cabine de telemedicina no térreo lá do Parque Tecnológico, 10 impressoras 3D para que as crianças imprimam órgãos humanos, modelos de bactéria, para ter o Bacana. conhecimento da saúde, ao mesmo tempo ter o conhecimento da operação de impressoras 3D, né? E esses jovens, eles viram replicadores nas suas casas, nas suas comunidades, da saúde básica, né? Então, esse é um programa super interessante. Então, você vê que Parque Tecnológico, a gente fala de empresas de tecnologias portuárias, a gente fala de patentes, de pesquisa, mas a gente também está falando de fazer o idoso saber trabalhar com tecnologia, fazer a criança aprender com saúde e também aprender impressora 3D. Então a gente tem esse olhar que ele tá muito olhando o social, mas também olhando o desenvolvimento econômico. Bacana. É 2023 que abriu o parque, é isso? Não, Não, a fundação, né? Existe a Fundação Parque Tecnológico, ela foi criada por lei. A lei ela é de 2012, né? Já faz um tempo. Aí ela entra com uma lei que já passa a ter os incentivos fiscais, né? E é criado um parque tecnológico. O parque tecnológico também, ele é uma política pública, na verdade é global, mas nacionalmente você precisa estar inscrito no Ministério da Ciência e Tecnologia, no estado você tem que submeter ao que eles chamam do SPI, que é o Sistema Paulista de Ambiente de Inovação. Tem toda uma burocracia, não é qualquer município que pode ter um parque tecnológico, né? Tá. Você precisa Mas o submeter. prédio mesmo foi a Então, partir de... Aí, em Santos tem o TRINC, né? Que é uma lei que é para fazer as compensações, mitigações, compensações de grandes empreendimentos que geram algum impacto, né? De vizinhança. Foi construído com um recurso, primeiro, junto à Ecoporto, né? Foi começado a obra, teve um problema com a construtora. Ela foi finalizada, o prédio, em 2020, né?
mas ainda o prédio não o prédio sem as estruturas. Então foi feito um segundo trinque agora com a Bracel, e aí fica pronto a estrutura que a gente tem hoje em janeiro do ano passado. Então, a estrutura que a gente está falando, que a gente tem hoje, com mais de 150 estações de coworking, mais de 20 salas, laboratório, a estrutura realmente pronta, a gente tem há 1 ano e meio. Vai fazer Bem 1 ano e meio. recente. Fez 1 ano e meio exatamente agora. Então, à disposição aí Então, 48 empresas num espaço de 1 ano e meio, né? Então, a gente tá bem satisfeito. Muito bom. Não, até, eu sei que é um prazo... 1 ano e meio é pouco, né? Mas eu ia perguntar, nesse 1 ano e meio, já tem alguma história, assim, de alguma startup que iniciou logo no começo e já tá... A gente tem cases bem diversos, né? A gente tem desde um case que ele é a essência do trabalho do Par Tecnológico, que é uma startup chamada Data Overseas, não sei se ela já teve a oportunidade de vir aqui, vale a pena chamá-los. A gente fez um hackathon, né? Para quem não sabe, o hackathon, esses desafios, essas maratonas de desenvolvimento de soluções, dentro da autoridade portuária, que foi um dos grandes parceiros aí. Quando eu entrei, eu fiz essa aproximação muito forte com a autoridade portuária, e a gente vem trabalhando frequentemente junto. Em breve a gente vai até anunciar um evento conjunto. A gente fez o ESG Challenge no ano passado também, onde, como é que foi a dinâmica, né? Ao longo das reuniões que existem mensalmente da autoridade portuária, eles têm o ESG, o Manifesto ESG. Então, empresas portuárias assinaram um pacto com a autoridade portuária de se comprometer com algumas questões de ESG. E uma delas é a reunião mensal que a gente tem. O Par Tecnológico, foi uma das coisas que eu fiz muita questão, entrou dentro do Manifesto ESG, sempre se propondo, apesar de não ser uma empresa portuária, se propondo a trazer inovações, tecnologias, provocações, para que essas empresas pudessem cumprir suas metas ESG através de tecnologia e inovação. ESG, o Fábio Tatsubo passa lá sempre. A gente inclusive está conversando para ele ficar lá de vez, né? É uma conversa interessante nossa lá. E aí a gente mapeou dentro dessas reuniões 3 dores, né? Quando a gente fala de startup, a gente fala muito de dores, resolver uma dor. Então mapeou 3 dores, uma dentro de cada letra, né? Então, uma ambiental, uma social, uma de governança. E isso foi estruturado e lançado um desafio. Juntou-se ali num final de semana dentro do Par Tecnológico alunos e professores das escolas, principalmente técnicas, FATEC, ETEC, participou também muito em peso, Senai, Senac, para proporem soluções que iam ser desenvolvidas com mentorias. E no final do domingo teve os jurados, né? E o grupo vencedor, a autoridade portuária deu uma bolsa, né? Então foi um programa bem legal, bem robusto. Uma bolsa de 32, 36 mil reais, alguma coisa do tipo que a autoridade portuária deu. E o Parque Tecnológico deu 1 ano de incubação dentro do parque. Então ali foi governança, porque são instituições, né, federais, outra municipal. A questão social, então trouxe os alunos como oportunidade, deu um recurso para eles se formalizarem, né? E ambiental, porque a solução, né, a Data Overseas, faço aí a provocação para chamá-los aqui, é uma solução que desenvolveu um algoritmo com inteligência artificial para detectar sujeiras, manchas, lixos, resíduos no mar, né? Pô, então, é vai ser um algoritmo que vai ficar acoplado nas câmeras portuárias. Já vão convidar eles. Qual é o nome? Data Overseas. Data Overseas. Flávia, Marca aí, Guilherme, já pra gente. gente. Eu, Guilherme. São empreendedores, né? Acadêmicos que agora estão empreendendo. E nessa parceria. Então, esse é um case muito legal, assim, de algo que surgiu ali dentro e agora tá num novo estágio, tá passando por outras acelerações. E acho que, assim, se a gente for pegar o grande case que a gente vê, assim, cereja do bolo, a gente tem a Tidal Watch, né? Não sei se também tiveram o Maurício Queiroz, que é um físico, que desenvolveu uma tese para capturar a energia do mar. Ele já veio aqui. Ele já veio. Ele é top demais. Então, ele até explicou como funciona. O Maurício tá incubado lá no Par Tecnológico, então bacana. É um cara que assim, e a gente tem certeza que vai, né, comprovado a tese dele, é uma quebra de uma lei da física. Sim, a gente vai ter uma quebra de paradigma sobre a geração de energia, então é uma energia limpa, renovável, assim, mais do que renovável, é constante. E não acaba, né? Não acaba, né? Então, em algo de abundância que a gente tem aqui, que é o mar, né? Então, assim, essa é outra essência, porque é um acadêmico, um físico, que faz um desenvolvimento de uma patente que pode virar um produto que transforma a coisa que está mais em pauta, que é a energia, né? Então, assim, é outro que... e a gente tem certeza que vai acontecer, assim que comprovado,
é um patamar Bacana. que todo o ecossistema nosso também alcança diferenciado, né? Até porque conhecendo o Maurício, como todos nós conhecemos, a gente sabe que é um cara que vai transbordar muito também do conhecimento, do acesso para todos os outros empreendedores, né? Então, esse é um outro case. E se a gente falar de mercado, quem tá indo muito bem é a Exexago, né? A atual HX TOS, do Luiz, que é nosso conselheiro lá no parque também, as empresas dele é uma das conselheiras, que faz aí 80% da celulose que sai do Brasil passa pelo sistema, pela tecnologia dele. Então ele automatiza a questão quando pega coisa, onde o planejamento do navio, então onde a celulose vai ser alocada dentro do pátio do navio, passou pelo sistema de uma startup que também está incubada lá com a gente. Então, assim, Pô, são 3 bacana cases, isso. assim, que é o acadêmico que surgiu lá É. dentro, o físico que é uma descoberta e o empreendedor que é um empresário, né, que tá fazendo aí, faturando, gerando mais de 20 empregos de tecnologia na região. Então, assim, são cases muito distintos, mas que todos simbolizam muito o papel do parque tecnológico. Edu, eu fiquei muito feliz quando você falou do Maurício, porque é, uma das dores que a gente sentiu dele quando ele veio aqui era a falta de incentivo. Ele falou: Poxa, no Brasil eu tive que sair do Brasil para demonstrar lá e lá eles aceitaram. Aqui no Brasil ainda não tinham aceitado. Então agora que você me contou isso, eu fico muito feliz. Fiquei bem Bacana feliz mesmo. mesmo. Tem que ter esse apoio, Tem né? que ter esse apoio, porque é uma solução Sim. que, depois de comprovado, igual você falou, vai revolucionar a Sim, questão de não. energia. E a gente fez um trabalho junto aos laboratórios para ter essa atenção, porque não é algo simples, né? Você comprovar uma quebra de lei, você conseguir trazer isso pra uma bancada, né? Num nível de acuracidade, não é qualquer lugar que consegue fazer. Então, ele teve uma jornada aí para conseguir realmente achar os parceiros ideais e a gente, dentro das nossas possibilidades, aí a gente apoiou ele para ele poder também acelerar esse processo e o quanto antes a gente ter essa comprovação e que realmente vai ser transformador a nível global. Ele vai mudar um pouco o mercado de energia, né? Muda É, completamente. completamente. É. Os servidores vão adorar, né? Tem mais coisa envolvida aí que a gente imagina. Então, Essa coisa é muito grande, assim, mas a gente tem certeza que ele pode democratizar aí o acesso à energia também. e trazer uma abundância muito, muito bacana e limpo, né? Acho que esse é o. Quando a gente fala de SG, ODS, descarbonização, acho que a questão da transição energética ela é vital nesse processo. Sim. Eu vejo também que o parque lá foca também bastante em economia azul, né? Apesar a longevidade e a economia É criativa, isso aí, né? a gente definiu As esses três. 3 pilares, né, esse foi um pouco do meu trabalho de primeiro mandato, né. Entender quais eram as nossas potencialidades, vocações, o que aglutinava em quê, né, porque, tem uma série de coisas que a gente olha, mas em algum momento a gente começa a ter que achar similaridades para poder aglutinar. Hoje a gente tem 3 verticais, já é um número significativo, e aí a economia azul, a economia criativa e a longevidade são as 3 que a gente trabalha. Por exemplo, quando a gente fala de longevidade, a gente fala de esporte, a gente fala de saúde, bem-estar. Então a gente já, em cada uma dessas verticais, ela ainda assim abre um leque abaixo dela, né? Então, por que a gente fala disso? Porque Santos é uma cidade que tem uma população idosa significativa percentualmente. A questão da qualidade de vida, então, atrai realmente essa ser uma cidade para você passar o resto da sua vida, para você buscar isso. Então, cada vez mais trazer tecnologias para pessoas que se importam e se conectam com isso, faz sentido. Esporte, Santos, Pelé, é uma cidade de praia, uma cidade plana, acho que não tinha como deixar de fora. E quando a gente fala saúde também, ligada à longevidade, é muita saúde domiciliar, práticas de saúdes alternativas, porque a gente entende também quando a gente fala de saúde, de robótica, hospitalar, a gente já tem representantes que então tem o Inova HC, em Barretos, você tem o Hospital do Amor, você tem hoje outros clusters que conseguem, Ribeirão Preto, conseguem ser grandes expoentes de trabalhar a saúde realmente, né? Do ponto de vista hospitalar, pesquisa. Então, não faz sentido a gente ir para algo que a gente também não tem tanto acesso ao mercado que vai utilizar isso como os outros têm, né? Então a gente fala muito mais dessa saúde
home care, né? Vamos falar assim. Quando a gente olha para economia azul, ela é uma das mais abrangentes, né? Até quando quem tiver oportunidade, é um termo relativamente novo aqui para o Brasil. Portugal, ela é muito difundida, né? E ela é muito abrangente quando você vê o prisma. Então, a questão de extração offshore está dentro disso, a questão da transição energética está dentro disso, a questão da pesca está dentro disso, a questão do turismo, né? Então, a gente fala de turismo ecológico, turismo de experiência, um turismo marítimo, está super conectado, a gente tem uma super proximidade com o Thiago Papa, que é o nosso secretário de turismo. Então, uma série de iniciativas sendo trabalhadas nisso. E a gente olha o Porto, né? Acho que assim, tudo isso rodeia, mas é lógico que a gente não pode não olhar com muita atenção o nosso pilar econômico aqui da região. Então, Exato. tecnologias portuárias. Então, por isso que eu trouxe aqui o HX TOS, né, do Luiz. É um exemplo de uma empresa que atende aqui empresas multinacionais, emprega jovens daqui, contribui com impostos aqui, o escritório aqui, fica aqui do lado até, né? O escritório Pertinho. deles aqui. Estão no centro, então assim, compraram a tese realmente do centro como um expoente de tecnologia. Então esse é um case absurdo, assim, do que a gente quer replicar, né? Então, dentro da economia azul, tecnologias para empresas portuárias, a gente tem, principalmente pelo SG Challenge, pelo Manifesto SG, nossa conexão com a autoridade portuária, o próprio Porto Fortalece, uma série de iniciativas que a gente vai fazendo junto. Quanto mais a gente puder fomentar que empresas e pesquisadores, empreendedores, estudantes pensem em soluções, conectem as empresas portuárias, a gente tem muito mais facilidade de conectá-los e gerar um teste, né, o que a gente chama uma POC, que é uma prova de conceito, ou um possível futuro contrato, porque está muito mais ao nosso alcance. E a terceira, né, quando a gente fala de economia criativa, também somos reconhecidos pela Unesco, né? A gente tem o selo de economia criativa, principalmente por causa do cinema. E quando a gente olha para um par tecnológico, a gente fala de economia criativa, a gente fala principalmente de games, né? Então, o games tem muito essa interação do audiovisual, da tecnologia, do jovem que pratica. A gente tem aqui também o maior festival geek, que acontece também anualmente. Então, Sim. é um público muito que se relaciona. Não existem muitos parques tecnológicos, eu sinceramente ainda não encontrei nenhum, mas pode ser que já exista, que estão olhando para o mercado game, né? É um mercado em crescimento absurdo, né? E muito rentável, Mudou-se o né? paradigma, né? Então eu gosto de novo voltar a minha adolescência, né? Eu era um cara que se eu jogava, se era relacionado a pô, não tá na rua, não tá jogando bola, não sei o quê. Hoje é um profissional, né? É uma Sim. carreira, né? Então era muito relacionado a uma coisa negativa na minha Tá, época. tá. Hoje, então, entendendo também esse novo. A nossa mãe falava, né? Assim, nossa, vocês vão estar perdidos aí se ficar só nesse Só fica no videogame, videogame, né? só fica no computador. O Atari vai acabar com a TV. Então hoje é um negócio que virou um negócio, Sim. né? E a gente tá olhando para esse negócio também. E na prática, né? Então a partir de agosto, a gente vai ter um funcionário público especializado em games que vai estar rodando com a gente dinâmicas, aceleração para desenvolvedores games. É o Renato? É o Renato. A gente vai lançar em dia 16 de agosto, a gente tem o CRI Games, que esse é um workshop do Sebrae, lá dentro do Parque Tecnológico, também para desenvolvedores games. A gente ainda não lançou, mas a gente vai lançar provavelmente ainda para esse ano junto com o Sebrae, uma contratação com o Sebrae, um Empretec focado só para desenvolvedores de game, a realmente fazer um aporte de conhecimento, de acesso, de estrutura para esse mercado, para a gente ter, daqui a alguns anos a gente vai colher esse fruto de ver novos games, novos fornecedores de parte de soluções, de produções audiovisual para esse mercado, né? E a gente tem aqui teve o censo dos desenvolvedores de games. A gente vê uma participação também bem diversa. Santos, mais que o dobro aí dos outros em relação à participação. Então a gente quer cada vez mais fomentar isso. Dentro da economia criativa, a gente olha muito para games. Junto a isso, a gente olha para inteligência artificial, né? Acho que não tem como ficar de fora dessa. E dentro das nossas verticais era onde se encaixava melhor a inteligência artificial, era na economia criativa. É uma das coisas que mais tem sido presente no dia a dia das startups lá do parque. É isso, se não ser uma startup de inteligência artificial, mas uma startup que usa a inteligência artificial para um processo, uma automação, na hora de atendimento, do marketing ou da operação dela. Então a gente tem cada vez mais, isso está sendo muito recorrente. Quase todas as startups ou estão migrando para a inteligência artificial ou estão usando em alguma parte do processo ela.
E a questão do patrimônio histórico, né? E aí, algumas parcerias que a gente tá até falando com o IFAM, que a gente tem um patrimônio histórico muito rico, né? Em alguns lugares ainda inexplorado, né? E quando a gente olha, no nosso caso, de ocupação do centro, um nômade digital, né? Você trazer trazer empresas de fora, a gente tem uma parceria com a Apex, para empresas de fora que queiram se relacionar aqui com o nosso ecossistema, com o nosso porto, se instalem também na região central, principalmente com essas nossas políticas públicas de incentivos fiscais. E isso vai gerar uma massa crítica de mais pessoas estando aqui. Isso naturalmente vai dar um ganho de segurança Pro pública, porque centro, as né? pessoas vão estar transitando, vão ter novos comércios abertos. A gente está agora estruturando para o parque para poder ficar aberto aos sábados também. É uma novidade que pro ano que vem a gente vai trazer. Pô, É o parque legal. tecnológico ficar aberto aos sábados. E isso muda, né? Que nem a gente vê lá na praia domingo, a rua aberta para as pessoas, é ocupação, né? Então a gente acredita muito também que a transformação de uma região ela se dá muito pela ocupação. Então o nosso papel, enquanto parque tecnológico, é como é que a gente traz pessoas que vão gastar nos restaurantes, vão gastar em futuros comércios, vão estar ali, vão ocupar, vão morar, vão se hospedar em hotéis da região. E a gente junto aí com o turismo, com o social, com a prefeitura como um todo, transformar essa região dentro das nossas possibilidades também. E é legal, né? Porque assim, a gente trabalha aqui no centro já há muitos anos. E nós somos da época que o centro aqui fervia de pessoas. Sim. Você não encontrava. Era difícil você Ali achar na uma. frente da alfândega ali, nossa, não dá pra Lotado. andar. Era difícil você achar, às vezes, uma sala para abrir uma empresa, porque tava. Todo Eu mundo tava aqui. Trabalhei também em 2012, trabalhava aqui, 11, 12, trabalhava aqui no Então, Centro Santos. todo mundo ficava no centro, aí. né? E depois com isso, depois de um tempo, todo mundo acabou saindo. Por causa da pandemia, teve muito mais, que daí saiu e não voltou. E eu acho legal o que a prefeitura tem feito, na verdade, né? O Parque do Valongo. Sempre um monte de coisa acontece aqui no centro, de final de Os semana. festivais, Os né? festivais. A gente tudo. tem estado em algumas reuniões dessas, né? A gente tem processos que são de curto, médio e longa, mais do que atuação, resultado, né? Eventos é tiro de curto prazo, né? Você faz o evento, você leva o grupo das pessoas, você leva as pessoas, E depois. pontualmente elas Aham. passam a entender que aquilo ali é um local para elas estarem, né? Então, essa questão de eventos, e ela vai se eternizar e cada vez mais ganhar volume. Então, o próprio Santos Summit, a gente está crescendo para ele virar um grande festival de inovação também, para estar no Parque Valongo, é um pouco das novidades que a gente vai trazer em breve aí. Legal. Mas é isso, de ocupar com eventos. Sim. Quando a gente fala de longo prazo, é moradia, é emprego, é as Exato. pessoas voltarem a transitar no dia a dia. né? Vocês têm algum tipo de estudo, ou pelo menos meta, assim, pra. Assim, uma data, assim, próxima, algum ano próximo que o centro vai estar novamente. Eu não sei precisar número, assim, de data, ano, mas, assim, existe um estudo até já faleceu o Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, uma referência de arquitetura e urbanismo, né? Ele fez um estudo para Santos. Ele é o autor do projeto do Parque Palafitas, por exemplo. E ele fez através da Humanis, ele fez um grande estudo para o centro de Santos, que está sendo executado, né? Então, tem o que a gente chama de acupuntura urbana, que são grandes investimentos públicos, né, que eles têm como uma agulha, né, na acupuntura, ela reflete para a região no entorno, é um grande empreendimento que tem capacidade de irradiar o desenvolvimento para o entorno. Então, o parque tecnológico é uma dessas, né? Então, com a instalação do parque tecnológico, vai ser natural, vai abrir estacionamento, vai abrir uma padaria, uma lanchonete, o hotel vai reformar. Já o hotel do nosso lado acabou de trocar placa porque entendeu que voltou a ter fluxo, né? Um imóvel que está parado vai ser vendido, daqui a pouco vai se pensar no mercado imobiliário, um novo hotel ou um novo empreendimento de residência. A própria prefeitura fez também o retrofit, outra acupuntura que a gente fala, mercado municipal. Mercado municipal vai virar um mercado das oportunidades. Então, a questão da economia criativa, feiras, vai ter ali um investimento muito forte. Por ali deve-se ser, até saiu recentemente no jornal, a informação que a gente tinha, o Instituto Federal Definitivo, né? Então, são mais de 1.400 alunos estando ali, transitando todo dia ao lado do mercado municipal. Então, você tem esses aportes públicos que fazem essa irradiação para o entorno, né? Então, é isso. Só que, a partir do momento que você faz, tudo
tem obra, então o mercado... Obra, tá ficando Sim. pronto, VLT. Não, mas as coisas vão valorizando também, né? Eu Sim. tava vendo o mercado municipal, falei, caramba, tipo assim, alguns anos atrás, ali você... Acho que ninguém imaginava. Falava assim, vou comprar uma loja aqui, um espaço aqui, lá perto, né, em Sim, torno. sim, sim. Hoje em dia você fala, caramba, por que que eu não comprei antes, né? Assim, o poder público, essa é uma coisa que eu entendi também, assim, por mais que a gente se posicione como uma startup do poder público, tem coisas que levam tempo, né? Sim. Se, uma licitação, uma grande obra, uma obra estruturante, uma transformação, uma busca de um recurso internacional, né? A gente vê essa questão, mesmo o Santos tem a questão das estações elevatórias, cada obra dessas são anos para ser, até você buscar o recurso, transformar isso em orçamento, fazer o orçamento virar um projeto, o projeto uma execução, a licitação de É. quem vai operar. Então, assim, hoje eu entendo um pouco melhor, eu sei que Não realmente é fácil, né? por isso que eles falam muito dessa continuidade de governo, ele ajuda, porque você tá fazendo um processo, você não vai pegar do zero e saber ou tirar o que estava sendo feito. Não, tá sendo feito, esse é bom, vamos continuar. O que tá para melhorar? Putz, eu tinha essa ideia que não estava sendo aplicada, vamos botar. Então, pra mim também ter essa continuidade, esse é meu segundo mandato, eu tô sentindo isso na pele. Então, você vê pessoas em outros municípios até, tá entrando, esse secretário que tá entrando pela primeira vez no cargo, ou o presidente do parque trocou. Até essa pessoa entender, 6 meses. Até entender junto com a dinâmica do público é mais 1 ano. Verdade. Então você perde muito tempo quando você tem essa troca muito constante, principalmente de pessoas não técnicas. Quando a gente tem essa continuidade, então os projetos, e aí eu até brinco, falo assim, eu tô executando o orçamento que eu previ no passado. Eu não tô executando o orçamento que outra pessoa previu. Então, ainda teve isso. Quando eu entrei, eu tava executando um orçamento que outra pessoa já tinha previsto e já tinha gasto uma parte. Então, quando um novo secretário entra, um novo presidente de uma instituição entra, e é isso a questão do rigor da burocracia pública, né? Você não pode mudar numa canetada o que você vai fazer porque você acha que isso é melhor. Não, você tinha previsto, não você, mas o seu cargo do ano passado previu isso nessa que a gente chama, essa rúbrica, isso é nessa rúbrica, isso é nessa rúbrica, e você tem que gastar. Então, a partir do momento que eu tô agora, né, no meu terceiro ano de gestão, eu tô executando um orçamento que eu previ no meu segundo ano. Então, as coisas estão começando a acontecer Isso. numa velocidade Dá pra maior ter uma também. continuidade bacana. Exatamente. Fica Então, mais previsível, né? exato. E ainda, aproveitando que esse também não é um ano de eleição, né, que também é uma coisa que... Ufa! Porque, por exemplo, nossa rede social, nosso Instagram, a gente teve que tirar durante 3 meses. Como é que você fala de tecnologia, de inovação, de evento, tendo que tirar tua rede social do ar? Essa é uma coisa que ninguém lembra, né? Mas a gente que é desse mundo, você fala para um influenciador que ele vai ficar 3 meses com a rede fora do ar a cada 3 anos, a cada 4 anos. Então, são desafios que às vezes para as pessoas passam batido, que a gente não tem como fugir, entendeu? Senão pode falar que tá beneficiando o A, o B. Então é isso, a gente tem que tirar por ser relacionado a uma instituição municipal durante as eleições municipais, rede social fora do ar. Então, assim, são desafios como esses que não tem como fugir, e a gente tem que ser criativo para poder continuar gerando impacto, fazendo evento, porque quando a gente tiver fazer prestação de contas, eu não vou poder falar, esse evento aqui eu não realizei, eu fiquei 2 meses sem fazer evento porque eu não tinha como divulgar, porque eu não podia, não tinha mais dificuldade de obter recurso. Então, assim, tem seus desafios aí que tem que ser criativo para superar. Só rapidinho, sobre esse negócio das redes sociais. Eu sei que ficou, de fato, alguns meses sem poder Isso aí. utilizar, né? Mas isso é geral ou foi alguém especificamente que, tipo. Não, É lei, né? é um entendimento que vem amadurecendo. Não é binário, né? 0 ou 1. É muito de entendimento. O entendimento do poder público em Santos foi que todas as redes sociais deveriam ser desabilitadas. Foi o que foi seguido pela maioria dos municípios. Não foi geral, não foi assim, uma ordem explícita. Não é mas- uma lei. Não é então, uma lei, né? mas a grande questão é assim, lá no futuro alguém pode questionar, né? Então, para não correr o risco de lá na frente alguém poder questionar Que isso, usou a favor. Tá é usando melhor, o poder é melhor, público, a exatamente, máquina pública, né? exatamente. pra É poder- o conceito de não usar a máquina pública a favor de um candidato ou outro, Sim. mas que, na verdade, os nossos conteúdos são muito mais informativos. o Parque Tecnológico. Foi uma recomendação de ser mais cauteloso Sim. do que assumir esse problema e divulgar. E aí, esse é o poder da comunidade, né? Então, quando a gente abre a porta e as comunidades usam ali no dia a dia,
a gente fica muito menos dependente de uma comunicação institucional, né? E a própria comunidade, Eles falam entre si. ela fala, ela lota Legal. porque ela quer, porque ela entendeu, e é isso que eu falo muito nas minhas falas. Eu estou presidente do Parque Tecnológico, eu não sou presidente. Em alguns anos não estarei mais, né? Então a gente quer deixar um legado, a gente quer deixar uma continuidade, e para que isso aconteça, as pessoas que trabalham com tecnologia, com inovação, precisam estar lá dentro, né? Para ser cada vez algo de Estado mesmo, é algo que é do município, é do cidadão, e não de um governo ou de outro. É realmente assim, isso só vai acontecer se a gente tiver realmente cada vez mais o empresariado, o terceiro setor, a academia lá dentro, se conectando e trazendo essas novas oportunidades aí para nossa cidade. Legal. Eduardo, por exemplo, alguns jovens que tenham aí uma boa ideia e queiram abrir uma startup, eles, eles chegando lá, vocês dão todo o suporte desde o início para que eles possam. Essa pergunta ela é sempre muito complexa, porque existe o suporte sim, mas a gente não tem essa esteira. Tenho uma ideia, entro aqui, vou passar por todo esse processo. A gente tem muitas parcerias, né? Então o Sebrae é o nosso principal parceiro, e aí a gente lança rodadas de aceleração. Então, principalmente nichadas. Então, o que a gente vai fazer agora, a gente tá para lançar uma aceleração ligadas a games. A gente tem anualmente também o para Porto com o Sebrae, Ah, né? legal. Aí tem programas específicos, quando a gente fala de terceira idade, o Longevidade e Inovação, que tava agora como estão em férias escolares, eles não estão acontecendo. Então, Entendi. é muito de acordo com a necessidade, né? Entendi. Então, por exemplo, então esse dos games. Vai ter alguns grupos que eles vão lá nesse dia, nesse evento, e o que se destacar mais. Por exemplo, no Workshop dos Games, é um Ah, evento que vai ter muito conteúdo, e ali vai se abrir inscrições para quem quiser desenvolver do mercado de games, de fato quiser uma aceleração. Então, aham. o que a gente fala assim, todo mundo que for lá vai ser bem recebido, tem a possibilidade de virar um residente nosso. Quando a gente definiu que a gente teria verticais de atuação, a gente se posiciona, e não é que a gente fala não para as outras, mas a gente fala, a gente não vai conseguir te ajudar tão bem quanto outros lugares, talvez, o que você tem, né? Sim. Tão bem quanto a gente conseguiria se você fosse das áreas de vocação nossa. Então, se chega uma startup de aeronáutica, eu falo, ó, você tem esse suporte básico nosso. Se você quiser um suporte especializado, o Parque de São José dos Campos é especializado nisso, né? Ah, Eles têm tá. o ITA, eles têm a questão da Embraer, então eles têm mais acesso. A mesma coisa quando geralmente tem uma empresa portuária, uma startup portuária e quer vir para Santos, né? Por quê? Porque eles sabem que a gente está relacionado com todo o cluster do porto aqui de Santos. Aham. Então tem muito essa característica. Então, quando a Legal. gente fala de economia criativa, economia azul e longevidade, essa sim, a gente tem sempre programas sendo abertos para apoiar um mergulho mais profundo do que eles precisam. Bacana. Mas a porta está aberta para todos. Então, a gente tem lá uma startup de construção civil. Eu não consigo dar um mentor especializado em construção civil, startup de construção civil para ele. Porém, ele usa toda a estrutura por R$ 200, ele é nosso residente. R$ 200 ele tá lá todo dia, ele usa a internet, faz reunião lá. Se tiver uma turma de formandos de tecnologia, ele quiser contratar, ele vai ter acesso. Então, tudo que ela é transversal a todos, que é a tecnologia, capacitações, talentos, Bacana. eventos, eles todos têm acesso. Tudo que é muito mais específico, a gente consegue ter mais destaque e ajudar mais quando é nas verticais de atuação do parque. Ah, legal. Ah, e o legal também, como vocês têm uma proximidade com o Sebrae, a pessoa tem a ideia, vai pro parque tecnológico. Mas só que é negócio, então tem que ter uma estrutura também de A gente negócio. fala que o Márcio, eu ainda brinco com o Márcio com o Marco. O Márcio fica mais no parque do que no escritório do Sebrae. Então, assim, O Márcio veio aqui também, Não, né? Marco. Ah, o o Marco, Marco né? veio É, o aqui. Marco veio aqui. Os dois são dois parceiros. O Márcio é quem toca de fato as questões de tecnologia e inovação, né? De startup lá no Sebrae e conecta com o Sebrae for Startups. Então, a gente tem essa. Inclusive, a gente está discutindo até uma contratação já mais permanente, mas todos os programas que a gente roda, a gente traz o Sebrae como parceiro e o Sebrae sempre vai falar de tecnologia, inovação e startups, eles trazem para o Parque Tecnológico. Então, já é uma coisa umbilical essa relação Parque-Sebrae. Os programas que a gente roda de inovação, aceleração, as mentorias, os programas,
tudo que o Sebrae traz pra isso, ele traz lá pra dentro do parque. Pô, o Sebrae podia ter uma salinha lá, né? A gente Não, já o chegou a Márcio- discutir uma É. época a mudança definitiva. Por questões burocráticas acabou não caminhando, mas existe essa proximidade é possibilidade. muito grande mesmo. O Márcio eu sempre vejo lá, né? É, O tá Márcio sempre lá. tá sempre lá mesmo. Edu, você falou um pouco da IA. Tem algum já projeto do Parque Tecnológico, alguma incubadora assim, que já esteja voltado para fazer automações com IA ou algo? Ó, vou te falar de alguns residentes que a gente tem. Primeiro vou voltar na HX, que é um grande case nosso lá, né? Eles colocaram a IA dentro do processo deles de relatório. Então, hoje o dono de um terminal portuário, se ele fala no WhatsApp com a IA dele, como é que tá minha movimentação de celulose hoje? Já aparece, ó, já embarcou tanto, tem tanto na espera, poderia estar, o performance tá tal, podia estar melhor. Então, tudo com IA, interação no WhatsApp. Então, esse é um case muito prático de uma startup grande que já está entregando isso para as gigantes do porto, né? Mas a gente tem também a Manycontent, uma startup que foi premiada. Vai vir aqui a semana que Legal. Vai vem. vir aqui o Bruno? É. Legal. Ele Então, veio aqui. Ele já veio aqui o ano passado. Né? Então, o Bruno é IA para marketing, então também parceiro também que conheço há muito tempo, é um baita profissional, uma baita empresa, premiado no Web Summit, eu tava lá até no dia da premiação, é um cara também que tá com a gente, tá lá. E a gente vê automação de atendimento, que antes era um chatbot mais estrutural, hoje já com IA, a própria startup de engenharia civil já está fazendo replanejamento de obra utilizando IA. É um negócio que está pulverizado, assim. Dificilmente você não vê. Eu mesmo, eu uso praticamente todo dia, né? Eu acabo me envolvendo muito na elaboração de alguns documentos, revisão de documento, pegar algumas algumas indicações de coisas adicionais. Às vezes uma fala que eu vou falar para um jornal, alguma coisa, eu dou uma revisada. Então, assim, hoje já tá no meu dia a dia, não de uma forma de processos, mas de uma forma de um assistente pessoal. Hoje já tá no meu dia a dia, eu vejo que tá na maioria Acho das que pessoas que toda trabalham em startup, empresa né? hoje em dia tem que usar a IA, senão fica muito pra trás. Como Né? a gente tá numa cidade bem tradicional, assim, eu ainda vejo que é uma bolha que ainda não rompeu pra tanta gente assim, né? Pra mim tá muito natural, porque tá no meu dia a dia, então, minha família, minha esposa, Tá tudo, é bom eu pra já provoquei caramba. todos a usarem, estão usando, e depois que você se rende, você vê que a sua vida ela se torna muito mais ágil, né? Então, assim, meus amigos até brigam. É ruim que agora no bar não tem mais não tem mais discussão, porque você começa a falar, peraí que eu já resolve na hora, né? Então os caras até falam, tira essa IA daqui que a gente quer continuar discutindo aqui quem tá certo e quem tá errado. Você falou de assistente pessoal, até dá pra você colocar o nome na IA, né? Você conversa com ela com o nome dela. eu tenho. O Guilherme conversa com a IA todo dia, né, Guilherme? A gente conversou aqui com a... Frequentemente. Foi com o Guilherme que a gente conversou, não é? Foi, pior que foi. Porque veio o rapaz que foi... Aí a gente começou a conversar com a IA dele. Ah, legal. Eu uso bastante, eu uso mais texto até, porque geralmente à noite, antes de dormir, eu começo a escrever lá, eu fico brincando lá. Pra mim me ajuda demais, assim, eu recomendo pra todo mundo. É pra contrato, né? Teve um dia que a gente recebeu um contrato, acho que com 50 folhas, mais ou menos. A gente, claro, eu tive que ler todo o contrato, mas a gente jogou lá o contrato e pediu pra IA ver os pontos mais relevantes, né? Perfeito. Então ela deu um resumo e foi bacana, porque daí eu dei uma focada nesse resumo. Sim. E depois, quando li o contrato, era onde que tava... Acabou destacando ali, Vou dar um exemplo parecido, assim, a gente tá com uma concorrência nossa de uma troca de contrato, 2 documentos de mais de 60 páginas, eu joguei ambos e falei assim, procure inconsistências, erros de grafia, porque assim, 2 documentos de 60 páginas, você às vezes tá com o olho cansado, você não pega uma coisa que era na primeira página de um, era com a 53 do outro. Ele trouxe, ó, tal horário em um documento tá 19 horas, outro tá 20 horas, não sei o que. Coisa besta que passa batido, pra IA não passa batida. Então, assim, dá um dinamismo no dia a dia muito grande. E você vê que a IA vai tirar empregos ou criar empregos? Essa frase é clichê, né? E eu sempre respondo, nesse mesmo Web Summit, acho que foi um ano anterior, acho que foi em Lisboa. Eu ouvi de uma palestrante pra mim a frase que eu uso sempre. A IA não vai tirar empregos. Pessoas que sabem usar IA vão tirar empregos de pessoas que não sabem usar IA.
Eu acho que, pra mim, eu Show, uso show. essa, Perfeito. porque vai sempre precisar alguém pilotar aquele avião, né? Só que se você não sabe pilotar o avião novo, você vai ficar pra trás, né? Então, eu acho que é justamente a provocação que eu dou, comecem a usar, né? Hoje, de graça, você já tem acesso às principais IAs, né? Hoje no Google, na verdade, o primeiro resultado do Google agora já vem antes da IA do que a própria busca, né? Então, Sim. assim, Sim. cada vez mais, se você tiver familiaridade com a ferramenta, isso vai te permitir manter relevante o suficiente para continuar no mercado de trabalho. Então, eu sempre falo isso. A IA não vai roubar o seu emprego. Pessoas que sabem usar IA vão roubar o seu emprego. Ó, Boa. legal, tem a Samsung mesmo. Agora você, no celular da Samsung, você aperta lá, fala com a IA e ela te responde tudo aí. Isso aí vai ser nativo em todos os lugares. Não tem mais volta. Legal. Edu, o papo tá legal pra caramba. Já estamos estourando aqui. Já tá Já, estourando já. aqui. Só antes de eu fazer duas perguntas que eu sempre faço pro pessoal, que legado você quer deixar no Parque Tecnológico quando você deixar de ser o presidente? Tem Espero que alguns, seja né? daqui muito tempo. Tem algumas coisas assim, em alguns prismas, né? Um deles é a minha frase lá da FATEC pro fretado não ser uma consistência. Então, poder que outras pessoas exerçam o direito de trabalhar com tecnologia, com inovação na nossa região, na nossa cidade. Acho que esse é uma coisa, é um compromisso que eu tenho com o Edu do passado, né? Com o Edu que lá se formou na FATEC. É isso de querer empreender, querer desenvolver uma solução e ele ter todo esse apoio, esse suporte, esse caminho muito bem determinado como uma possibilidade. E o outro que eu falei, logo que eu assumi o parque, minha filha tinha recém-nascido, eu falei, eu quero sair da minha casa andando e andando até o parque tecnológico, né? Então hoje ainda a gente tem uma área de vulnerabilidade ali muito grande, né? Temos um desafio grande ali de restaurar, de ressignificar uma série de espaços, então eu quero também poder sair andando da minha casa com a minha filha e andando até o parque tecnológico, né? Em breve já VLT, mas quero realmente assim ter a segurança de que foi transformado e acredito que esse trabalho das startups, do empreendedorismo, criação de fundo municipal, políticas públicas, uma reurbanização, trazer empresas de tecnologia ali, isso vai também gerar um centro que eu, como tive, graças a Deus, a oportunidade de viajar o mundo, né? Quando eu vou para Lisboa e ando ali no centro, para mim é uma grande benchmark, uma referência da segurança que eu tenho, dos coworkings que você vê, da vida que se deu num centro histórico. Então, acho que é um legado que espero estar vivo aí para poder ver esse novo centro de Santos, de fato, ali, ele totalmente reurbanizado e reclassificado. Lógico que você vai estar, você é novinho ainda, né? Lógico que vai estar. Estamos nesse desafio aí pra conseguir. Tendo duas coisas que eu sempre peço pro pessoal quando vem aqui. Primeiro, deixa um recado pra juventude. Boa. Acho que eu acredito muito na tríplice hélice quando a gente olha, a gente fala de governo, mercado e academia, né? Eu comecei minha história no mercado, eu estou hoje no governo, né? E eu olho muito para academia porque para mim sempre foi um desafio. Porque eu acredito que a transformação dessa juventude é através da educação, né? Então, tenho trabalhado para que a gente possa falar com os decisores sobre isso, né? Mas falando para a juventude, não pare de aprender, né? Eu acho que uma das facilidades que eu tive na minha trajetória foi gostar de aprender coisas novas, sempre fui muito curioso. Então eu falo com uma startup de manhã sobre agropecuária, depois de tarde alguém de porto, depois à noite é alguém de longevidade. Então isso me move e eu gosto muito. Então eu vejo que isso para mim foi transformador, né? De ter sempre essa curiosidade aguçada, ir atrás. Então, por que eu usei a IA logo que surgiu? Porque, pô, eu vi uma notícia, vi que aquilo podia ser, fui atrás, fui usar, não esperei a manada chegar e eu ser obrigado a usar, né? Então, acho que é isso, seja curioso no sentido de vai estudar uma coisa que você vê que é uma possibilidade. Antigamente a gente falava, eu estudei até os 30 anos, estudei até os 27 anos. Acho que essa frase vai morrer, né? Eu acho que a gente vai continuar estudando pro resto das nossas vidas. Então, para a juventude, às vezes, é, é,
é muito mais fácil falar isso depois que você já passou por algumas provações, desafios, né, do que alguém que tá começando. Mas se vocês quiserem aprender com algumas pessoas que já bateram alguma cabeça aí, acho que a questão de continuar aprendendo e se reinventando, a resiliência, ela é fundamental nessa jornada. Então, falando com o olhar, né, agora empreendedor, não é fácil. A jornada empreendedora, ela é cercada de desafios. Então, a resiliência, ela é um fator super relevante. Se você não desistir, né, tem uma frase, impossível vencer alguém que não desiste nunca, né? Então, acho que a resiliência, ela é condição sine qua non aí para os empreendedores que querem seguir nessa jornada. Tá certo. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf! Edu, você tem um único pedido pra humanidade. Caraca, essa aí você tinha que ter me mandado antes aí pra pensar. Cara, essa é difícil, hein? Essa também pegou. Minha esposa sempre fala que eu sou bom de fugir dessas enrascadas aí, mas essa aí tu. Ah, eu acho que um desejo só é complexo, mas eu acho que fazer as pessoas talvez verem o porquê que elas estão aqui, né? Eu acho que isso foi uma virada de chave pra mim muito grande, de entender que eu tava mais do que de passagem aqui na Terra, e eu queria transformar as pessoas, queria transformar o mundo em algo melhor. Quando eu falo de poder andar com a minha filha até o parque tecnológico, é muito nessa linha, sabe? Porque eu entendi que o que eu quero deixar, eu não quero ter uma vida, não, putz, tô pensando em ter uma cobertura, não sei o que, eu tô pensando em como é que todo mundo consegue viver melhor, e essa condição vai me dar a condição que eu preciso, né? Então, essa desigualdade, né? E aí também por ter visto lá fora condições diferentes, me dá essa visão um pouco mais aberta. Essa desigualdade, ela gera um estresse, uma ansiedade, uma frustração, uma necessidade de comparação, né? E às vezes a tecnologia ela acaba potencializando isso, infelizmente. Então, eu acho que ter as pessoas de uma forma com um olhar menos de manada, né? E mais do que elas vieram aqui para transformar, para serem felizes, né? Eu acho que uma coisa que se esse desejo se realizasse, eu acho que estaria melhor para. Acho que é um impacto global para todo mundo aí. Tá certo. Perfeito. Edu, eu quero agradecer muito você, muito mesmo. Aqui, ó, falando em agradecer, ó. Também, olha só. Falando em agradecer. Já ia esquecendo. Opa, obrigado. Olha só, Academia do Barista Legal. Mandou um presente pra mandou um você. presente aí, ó. Opa, então O cafezinho deles é bom lá. especial em casa. Legal, obrigado. Esse daí já é moído, tá? Eles têm o de grãos e moído. Aí eu não sabia se você tinha maquininha pra moer excelente, tudo. não tenho, mas vou. Aí Pelo cheirinho aqui, amanhã de manhã vai ter um café bom em É, casa. né? Então, eu quero te agradecer muito, Edu, porque a gente se fala algumas vezes. A agenda é corrida, né? Você sempre me cobra e fala, e aí, quando é que você vai lá? Só que agora eu passei a admirar mais você, viu? Que pelo que você falou, pelo pouco que falou, só uma hora aqui sim, mas pelo pouco que você falou, eu vi a pessoa excelente, a visão que você tem. É o que você quer, o bem pra humanidade. Muito obrigado mesmo, Edu. Obrigado mesmo. As redes sociais. Só temos uma rede, você não passou a sua. Isso aí, eu sempre passo do Parque Tecnológico, que é institucional, mas pra quem quiser também me acompanhar, o Edu Bittencourt. Eu não sou dos mais postadores, porque assim como é difícil arrumar uma agenda pra estar aqui, é difícil também conseguir alimentar as redes sociais, a gente tá no dia a dia. O Parque Tecnológico, ele tem esse trabalho muito transversal, né? Então, por isso que eu agradeço sempre muito esses convites, porque fazer todo esse trabalho e ainda conseguir divulgar é um desafio. Então, a gente não tem uma grande agência, a gente não tem uma grande estrutura de marketing, a gente não tem... Então, a gente depende muito, inclusive, da própria comunidade, temos estagiários, então a gente compartilha muito, né? Tem uma estrutura para divulgação, mas não temos um grande canhão de mídia. Então, sempre que a gente pode aqui compartilhar, falar um pouco do nosso trabalho, convidar as pessoas a estarem com a gente. Então, se eu puder então reforçar, né, o @ParkTecSantos, mas também nosso site é o fpts.org.br. Lá, por sermos públicos, inclusive portal da transparência, todos os programas, editais, as portarias, como você usa o parque, como você aluga, como vira um residente, tudo tem no nosso site. O nosso Instagram, ele também tem lá o tal do Linktree, né? Então, você vai achar também, mas o fpts.org.br é o nosso site oficial.
inclusive ligado à Prefeitura de Santos, né? Toda a hospedagem. Mas eu convido também para quem quiser conhecer a Rua Henrique Porchat, 47, na Vila Nova, em Santos. De segunda a sexta, das 8 às 20 horas. Se você aparecer lá, pode não estar tendo tour guiado, pode não estar eu lá. Pode ter certeza que você vai ser bem recebido, vai ser orientado. Pra quem sabe aí você estar com a gente aí, virar um residente. Então, pra gente é muito importante ter esse canal aqui aberto. Obrigado. Os idosos que querem aprender, qual seria o dia? Pelo próprio Eles conseguem... as aulas costumam ser de terça e quarta, mas elas são agendadas. Então, são Bacana. turmas, porque quando fecha a turma, eu acho que pelo menos pro próximo já tá fechado, mas deve abrir até pro último trimestre. As turmas, elas são de 3 meses, 2, 3 meses. Então, Bacana. eles vão lá 2 vezes por semana, toda semana. Então, tem uma ressocialização muito legal. Então, os alunos que viram professores, né? Eles também têm oportunidade, têm esse amadurecimento, esse trabalho social. E para os idosos, assim, tem um ganho de ressocializar. A aluna mais velha nessa última turma tinha 94 anos. Ia todos os dias, elas foi lá, aprendeu, se conectou e ainda fala, pô, tem que ter agora a turma avançada. Então, estamos trabalhando, inclusive, para isso. Porque a gente entende que também a gente gerou um impacto social na vida dessas pessoas, que elas criarem essa rotina de 2 vezes por semana ir lá, socializar, conhecer e ver novas ideias, é parte do nosso trabalho. Então, assim, não sei se tem uma turma aberta, mas sigam nossas redes sociais, olhem nossos links lá, mandem mensagem se tiver dúvida também, alguém da nossa equipe vai responder, com certeza, e dá um jeito de vocês estarem com a gente. Top. Ô, Edu, e se você precisar também, se o parque precisar, essas Divulgações, as divulgações, né? tudo Ótimo. pode contar com a gente também. Manda que pra gente com começa a collab lá divulgar e a aí gente pra divulga. vocês. Excelente, também, pode ser. farei isso aí, pra gente é muito importante. Tá Obrigado. certo. Obrigado pelo convite mais uma Obrigado, vez. valeu, Obrigado a foi todos que bom. estão nos acompanhando. E contem com a gente, contem comigo aí nessa jornada. Valeu. Beleza, E obrigado. pessoal, curtam, comentem, compartilhem. E quanto mais vocês comentarem, compartilharem, pessoal, mais pessoas boas igual o Edu, a gente pode trazer aqui, tá bom? Valeu, Valeu gente. aí, Obrigado, um pessoal. abraço. Valeu, Valeu, Edu. valeu. Tchau. Cara, Bom, hein? obrigado. Boa, imagina.